Jesus, glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa parte do culto e orando também pelo pregador desta manhã, que é o nosso irmão Carlos. Vamos orar. Bendito Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos, ó Deus, continuando este culto que é para Ti, para o louvor e para a honra e para a glória do Teu nome, como nós cantamos aqui agora. Deus, recebe este culto que a Ti prestamos. E agora, Deus, eu Te peço uma bênção toda especial sobre o irmão Carlos, que vai estar nos trazendo a mensagem nesta manhã. Derrama sobre ele a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, Deus. A Tua virtude desça do Teu trono sobre ele nesta manhã, para que ele entregue para nós aquilo que o Senhor quer nos falar. Deus amado, Deus bendito, unge Teu servo, ajuda ele neste momento, nesta hora. Pai querido, tem misericórdia de nós também, ó Deus. Abre os nossos corações, Deus. Dá-nos clareza no nosso entendimento, para podermos perceber o que o Senhor tem a nos falar nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, neste propósito. E desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o irmão Carlos, aplaudindo ao Senhor, tá? É um costume santo esse, tá? Aplaudindo ao Senhor por ele aqui. Vamos lá? Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 ao 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para meditar um pouco sobre o mundo onde você nasceu, o mundo onde você cresceu e o mundo onde você vive hoje. Eu quero que você se lembre de como as coisas eram quando você era criança, quando você tinha liberdade de brincar na rua, de ir na padaria comprar um pão, e o mundo que você vive hoje, onde você não consegue andar livremente, você tem que remover escoras de madeira para passar pelas ruas, você não tem a paz para andar numa calçada, e por mais que a gente viva num apartamento, de repente, a gente não tem a tranquilidade de andar na rua. Eu quero que você se lembre como que o mundo era e como que ele está, a condição que ele se encontra hoje. Porque cada vez mais nós vemos o homem afundado em delitos, em problemas, em corrupções, e cada vez mais esse mundo vai caminhando para um abismo cada vez maior. As trevas cada vez mais vão tomando posse desse mundo. Eu quero que você olhe o mundo e veja como que a sociedade onde nós vivemos hoje, como que ela se encontra decaída, numa condição deplorável. Se nós pararmos para fazer essa análise, irmão, nós vemos que o quadro é muito triste. Nós vemos que a situação não é nada boa e que ela tende a piorar. Porque o homem, segundo a palavra de Deus, ele é mau desde a sua meninice. E o homem se afasta cada vez mais de Deus.
e a sociedade se corrompe cada vez mais. Mas pensando nisso, o Senhor me levou para esse versículo, no versículo 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Enquanto eu pensava nisso, enquanto eu estava no meu quarto meditando sobre como as coisas estão, o Senhor trouxe ao meu coração esse versículo: ei, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então eu comecei a meditar dentro desses versículos, quando o livro de Apocalipse nos fala sobre a igreja de Filadélfia, e eu comecei a meditar no que essa igreja tinha. O que essa igreja tinha? Porque dentre todas as igrejas, somente essa e Esmirna são igrejas que não recebem palavras de repreensão do Senhor. Então eu comecei a meditar, mas o que a igreja de Filadélfia tinha? Porque o Senhor é enfático quando diz para ela: olha, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então eles tinham algo que era especial. Eles tinham algo que não podia ser perdido. Eles tinham algo que nós devemos ter nas nossas vidas. E eu reparo que a primeira coisa que eles tinham era uma porta aberta. Amado, quando nós falamos de porta, nós falamos geralmente de oportunidade, né? Quando a gente fala de uma porta de emprego que se abriu, uma porta de uma oportunidade de emprego que se abriu. E o Senhor, Ele fala que Ele tem a chave, Ele tem o poder, Ele tem a chave de Davi, Ele tem todo o poder. Não somente a chave da vida e da morte, Ele tem todo o poder, né? A chave, quem tem a chave tem o poder de abrir ou o poder de fechar. Uma vez aberto, entra quem é o dono da chave, permite que entre. Uma vez fechado, ninguém entra se o dono da chave não permitir que entre. O Senhor fala para eles: olha só, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Eu coloquei essa porta aberta, essa oportunidade. Mas que oportunidade é essa? A cidade de Filadélfia também era chamada de Pequena Atenas, porque ela tinha muitos templos aos deuses helênicos. Então a primeira oportunidade que eu vejo é na questão da idolatria, porque é uma oportunidade para falar do amor do Deus desconhecido, como Paulo fez em Atenas. O Senhor está falando para aquela igreja assim: olha só, não olha para a adversidade, olha para a oportunidade que eu estou te dando. Porque onde você está vendo dificuldade, existe uma oportunidade de anunciar o Evangelho, de mostrar para essas pessoas o verdadeiro Deus. Olha, vocês estão numa cidade onde as pessoas estão idolatrando, estão cultuando a falsos deuses. Eu estou lá com a porta aberta, para que vocês possam anunciar o verdadeiro Deus. Para que vocês possam mostrar para eles o Deus desconhecido, o Deus que eles ainda não conhecem. Aquele que não é feito por mão de homens, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que se comunica contigo. Essa é a oportunidade, essa é uma oportunidade, essa é a porta que está aberta. A igreja de Filadélfia também ficava situada numa região onde tinha muitos terremotos, muitos tremores de terra. Era uma região vulcânica. E o Senhor me leva a compreender que era um lugar onde existia muito temor, muito medo. Medo de um vulcão entrar em erupção, medo de um tremor de terra derrubar as casas. A história diz que a cidade de Filadélfia, as paredes eram fendidas por causa dos terremotos e muitos moravam em tendas. No meio da angústia, irmão, nós temos a oportunidade de mostrar o Senhor que enxuga do rosto toda lágrima. Não devemos nos angustiar juntamente, mas estamos no meio da cidade e devemos mostrar para ela: olha, apesar de toda essa dificuldade, apesar de toda essa angústia que estamos vivendo, existe um Deus todo-poderoso. Novamente, oportunidade de evangelizar, irmãos. Essa porta é aberta por Deus. Aonde você está, aonde você se encontra, é onde Deus te colocou para levar a palavra de Deus. Você não pode achar que você mora num lugar por acaso. Não, irmãos. É propósito de Deus. Você está ali para resplandecer o brilho de Cristo. Deus te leva num determinado lugar, te leva para outro, para que você possa fazer a obra dele. A gente precisa enxergar as oportunidades
oportunidades que Deus nos dá. De repente uma viagem, de repente uma casa nova. Por que Deus está me levando para ali? Por que Deus está me colocando naquele lugar? É uma oportunidade, é uma porta aberta por Deus. Aquele que tem a chave, Ele abre essa porta para que você seja luz naquele lugar. Uma oportunidade, irmãos, para falar daquele que disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Uma oportunidade para falar que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu imagina aquela cidade toda com medo de um terremoto, de um furacão, de algum cataclisma que ia acontecer. Tu imagina se os crentes também tivessem: o que eu faço agora? Não é assim. Enxerga a oportunidade. Enxerga a oportunidade que Deus está te dando. Aquele olhar aflito, aquela pessoa angustiada, é aquele momento que o coração dela está aberto, está propenso a ouvir a voz do Senhor. No início da pandemia, eu tive a oportunidade dada por Deus para falar do verdadeiro Deus para pessoas que talvez eu nunca teria aquela oportunidade. Porque elas olhavam para ti com um olhar de desespero, querendo entender aquilo que estava acontecendo. Elas estavam suscetíveis a ouvir. Deus não te colocou ali à toa. Deus te colocou ali para falar do amor. Quando elas te perguntavam: mas por que você não tem medo? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. Eu sei o que está reservado por mim, irmãos. Para mim, eu sei o que Ele tem preparado por mim, para mim. Eu sei que naquele grande dia eu ressuscitarei. Eu sei que naquele grande dia eu estarei com eles. Então a gente tem que enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá, as portas que Ele nos abre, para falarmos do seu amor. A igreja de Filadélfia ficava situada na rota de correio imperial de Roma. Ela também era chamada de Porta do Oriente. Havia uma grande circulação de pessoas ali, irmãos. Mas os irmãos estavam ali para mostrar aquele que é a porta estreita. Não a porta larga, onde todos passam da forma que querem, todos vão do jeito que querem, passam por ali pela cidade e vão para o Oriente. Não, era para mostrar a porta estreita. Quando Jesus diz lá em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu imagino os irmãos de Filadélfia, irmãos, falando sobre isso, falando sobre o Evangelho, falando sobre essa porta, porque os homens que passavam naquela cidade falavam: olha, essa daqui é a porta do Oriente. Eu imagino irmãos como Paulo falando: olha, essa dali é larga, essa ali passa todo mundo, vai quem quer, todo mundo pode entrar, mas eu estou oferecendo a porta estreita. A porta estreita, irmãos, é uma porta especial, porque não é todo mundo que consegue chegar, não é todo mundo que passa, só alguns escolhidos, eleitos por Deus, através do sangue de Jesus Cristo, aqueles que têm identificação com o Senhor, aqueles que compreendem a sua morte, que compreendem a importância do batismo, que compreendem a importância da santidade, de viver uma vida na presença de Deus. Essa porta no versículo 8, irmãos, é uma porta muito importante, porque ela está no âmago do Evangelho, que é a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, de dar o testemunho de Cristo, de mostrar o reino. Ainda no versículo 8, eu identifiquei que eles tinham mais alguma coisa, e essa alguma coisa que eles tinham era pouca força. Vamos ler de novo o versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Embora tivessem pouca força, eles tinham a convicção e a firmeza que era necessária para guardar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 14,
Versículo 21, na parte A: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amado, eles tinham pouca força e de repente você também tem pouca força, como eu também tenho pouca força. Mas apesar da nossa pouca força, nós temos que ter uma convicção forte. Porque o corpo se abate, irmãos. O corpo se abate, o cansaço chega, as doenças vêm, a idade chega, a gente não consegue ler direito. Mas a convicção em Deus, a firmeza de propósito, ela não pode ser fraca. Ela tem que ser forte. Isso era uma qualidade, isso precisava ser mantido. Isso quer dizer que eles amavam o Senhor. Eles não se afastavam do verdadeiro evangelho, irmãos. Eles permaneciam firmes. Eles, apesar das perseguições que nós podemos ver no versículo 9, os judeus perseguiam eles estavam sendo perseguidos, mas eles permaneciam firmes. Isso é convicção. É eu quando estou dirigindo e a minha mulher fala: não, vai para o caminho esquerdo. Não, eu vou pela direita. É convicção. É saber aonde você está indo. É conhecer, é entender, é guardar o evangelho. É guardar as palavras de vida do Senhor. Irmãos, eu corro o risco de ser repetitivo, mas eu vou continuar falando todos os dias. Se nós não guardarmos a palavra de Deus, se não tivermos convicção e firmeza das coisas de Deus, vamos perecer. Vamos perecer. E não negaste o meu nome. Eles tinham coragem. Eles tinham coragem. Quando o Senhor nos fala sobre negar o seu nome, muitas das vezes achamos que é só o fato de falar assim: não, eu não sou seguidor de Cristo, como Pedro fez. Negar o nome do Senhor vai muito além, irmãos. Negar o nome do Senhor é não dar testemunho público da fé que você professa. É não andar de forma digna do Senhor que você chama de Senhor. É viver uma vida contrária à vida do nosso Senhor. Quando Ele nos diz: sede santos, porque eu sou santo, eu me afundo em desgraças e misérias. Isso é negar o nome do Senhor. É se voltar contra a palavra de Deus, é seguir aquilo que não é a palavra de Deus. Isso é negar o nome do Senhor. Então, de repente, você pode identificar que, embora diga que é cristão, você tem negado a Cristo. Negado a Cristo nas suas atitudes, negado a Cristo no seu dia a dia, negado a Cristo na sua conduta, na forma como você lida com a palavra de Deus. Negar a Cristo é muito além, na direção oposta ao que o Evangelho nos diz para fazer, irmãos. Eles não faziam isso. Eles não negavam o nome do Senhor. Eles tinham a doutrina convicta. Eles tinham firmeza, eles tinham convicção. Eles sabiam para onde estavam indo, apesar das dificuldades e das lutas. Eles permaneciam ali. No versículo 9, a palavra nos diz que eles tinham amor. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amado, na parte B do mesmo versículo de João diz assim: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eles tinham o amor de Deus, eles amavam a Deus e eram amados por Deus. Amados, eles eram um com Cristo. E o Senhor fala para ele assim: olha só, você está vendo esses aí que estão te perseguindo? Que estão falando de você, que estão dizendo que vocês não são descendência de Abraão, que vocês estão errados, vocês estão vendo esses aí? Ele fala assim: naquele dia, eles vão estar ali prostrados, e eles vão ver que eu amo vocês, que eu estou contigo. O Senhor está oferecendo para aquela igreja conforto no meio da luta e da tribulação que eles viviam. Mas é preciso ouvir, irmãos. É preciso ouvir. É preciso estar atento para ouvir o Senhor falando contigo.
Se nós tivermos os ouvidos agravados, nós não vamos perceber o Senhor nos acariciando, não vamos perceber o Senhor nos dando conforto, nos dando aquele carinho que nós precisamos, nos falando, olha só, tudo isso que você está passando eu estou vendo. Porque sabe quem eu sou? Eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, que provam todas as coisas, que conhece as tuas obras. Eu sou um verdadeiro santo separado. Eu sou aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Amado, ninguém pode falar verdadeiramente do amor de Deus se não estiver nas mãos de Deus. Porque senão são só palavras, irmãos. O Senhor está falando, olha, eu estou no meio de vocês, eu ando no meio de vocês, eu ando no meio da minha igreja, eu ando no meio do meu povo, eu sou do coração, eu entendo a tua dor, eu entendo a tua dificuldade, mas segura firme e guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 10, irmão. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A palavra paciência seria melhor traduzida como perseverança. A melhor tradução dessa palavra seria perseverança. Então assim, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação. Amados, eu quero que você repare que essa igreja, ela já vivia provações. E como nós vemos, ela tinha sido encontrada aprovada, ela vivia provações. A provação faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento na presença de Deus. Vão vir provações. Essa igreja, ela vivia tribulações. E tribulação, amado, a melhor tradução para tribulação seria pressão. Ela vivia uma grande pressão dos judeus que estavam ali falando, não, eles não falam uma doutrina correta, eles não servem ao verdadeiro Deus. Mas apesar da sua pouca força, eles estavam resistindo, irmãos. Não é uma questão de ter força para resistir, não é uma questão de ter força para se manter em pé, é uma questão de convicção, é uma questão de certeza, é uma questão de olhar para o alto e buscar em Deus a força sobre-humana, o sobrenatural, aquilo que nós não temos. É uma questão de sinceridade, de chegar diante de Deus e falar, Senhor, está doendo, e aí nós vamos ouvir palavras como essas. Apesar das provações e das tribulações, eles permaneceram firmes. Então eles ouvem do Senhor, olha só, como vocês foram encontrados aprovados, como vocês foram encontrados firmes na presença de Deus, eu vos guardarei da tentação. Nós somos guardados da tentação, irmãos, não das provações. Nós somos guardados da tentação, não das tribulações. As tribulações nós passamos e vamos passar, porque nós estamos neste mundo para testemunho. Nós estamos nesse mundo para mostrar que existe um Deus Todo-Poderoso e que nós não servimos a Ele pelas coisas que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Nós vamos passar por provações porque nós precisamos ser provados. Irmãos, o que Deus tem reservado para nós é grande demais. Quando eu vou para o emprego, eu faço umas provas, eu faço um processo seletivo, e o meu emprego, ele não se compara em nada com o que o Senhor tem guardado para nós, irmãos. É justo que haja provações para que o nosso coração seja encontrado aprovado. É nas provações que nós vemos, Senhor, o nosso Deus, é que nós compreendemos o nosso Deus. É nas provações que nós aprendemos. Quando nós estamos no colégio, nós fazemos 4 provas no ano, para que os nossos professores possam acompanhar o nosso desenvolvimento. Na presença de Deus não pode ser diferente, irmãos. E cada prova que vai passando, a do meio do ano é mais difícil do que a do primeiro. A do segundo trimestre é mais difícil que a do primeiro, a do terceiro é mais difícil que a do segundo. Meus irmãos, vai piorar. Vai piorar. Tem que piorar porque é muito bom o que nós temos reservado, o que Deus tem reservado para nós. Amado, eu estou falando que o que Deus tem reservado para nós é a eternidade.
Não pode ser qualquer um, não é para qualquer um. É um privilégio daqueles que se identificam com o Cordeiro, que se identificam com Cristo. Aqueles que estão dispostos a deixar as coisas de lado para servir ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Agora que nós já entendemos o que eles tinham, o que a igreja de Filadélfia tinha, agora eu quero que você compreenda como guardar o que nós temos. Porque já entendemos o que eles tinham, o que é agradável ao Senhor. Porque eles eram uma igreja que foi a igreja de Filadélfia foi uma igreja que foi encontrada aprovada diante de Deus. Você não vai ver palavras de repreensão, só palavras de elogio. Essa igreja, ela conseguiu fazer o Senhor se alegrar com ela. Eu acho que deve ser a meta de todo cristão, amado. Fazer com que Deus se alegre de ti, como tu se alegra nele. É justo isso. Agora que nós aprendemos o que devemos ter, eu quero meditar com os irmãos como guardar. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Hebreus 5, 11 ao 14. O autor da carta aos Hebreus diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Aqui ele está falando sobre o ofício sacerdotal de Cristo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o assunto que ele está tratando. E ele fala o seguinte: olha só, sobre esse assunto, nós temos muito para dizer, de difícil interpretação. Mas por quê, irmão? Porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais, que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os adultos, os quais, em razão do costume, da prática, da constância, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amado, para nós guardarmos o que temos, a gente não pode continuar sendo criança na fé durante toda a vida. Era o que estava acontecendo com o povo, quando o autor de Hebreus envia essa carta. Eles já deviam estar maduros, mas ainda estavam engatinhando na palavra de Deus. Eles já tinham tempo para ser professores, para estar ensinando a outros, mas ainda era necessário que alguém viesse ensinar a eles, mas não ensinar algo a mais, mas ensinar as coisas do início. Os rudimentos, as coisas básicas da fé. Olha, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olha, a fé, a salvação vem pela graça. Essas coisas básicas, eles já tendo muitos anos de caminhada, estavam precisando ser ensinados novamente. E como consequência disso, o autor não podia falar para eles das coisas mais avançadas. Olha como que isso afeta a tua vida, irmãos. Estagnar no crescimento afeta a sua vida. Vão se passar 10, 12, 13 anos e você não vai ter evoluído como servo de Deus. Eles precisavam ainda ser ensinados de coisas simples. Na nossa caminhada, irmãos, nós temos os nossos períodos. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem o tempo de curar as feridas. Quando você se achega a Deus, você vem quebrado, irmãos. Então você tem um tempo de ficar ali no banco quietinho. Deus vai te deixar ali. Você vai se alimentando da palavra. As feridas vão sendo curadas. Os carrapichos vão sendo tirados. Depois vem o tempo de aprender.
E você vai aprendendo como lutar as batalhas espirituais, como orar, como falar com Deus, como entrar com ousadia na presença de Deus. Você vai aprendendo o amor de Deus, você vai aprendendo sobre a graça salvadora, sobre a justificação, sobre a fé, você vai aprendendo. Mas também tem o tempo de trabalhar, irmãos. Também tem o tempo de trabalhar. Tem o tempo de lançar a mão no arado. Tem o tempo de pegar tudo aquilo que você aprendeu e passar para outros, para iniciar um novo ciclo. Novas pessoas vindo, novas pessoas aprendendo, você levando a palavra de Deus. O Senhor te resgata, te arrebanha, para que você possa ser enviado também. Ananias e Safira venderam um sítio, guardaram parte do dinheiro e chegaram na frente de Pedro. Um fato sobre Ananias e Safira: todos os irmãos que estavam ali vendiam tudo que tinham e distribuíam entre todos de forma justa e igual. Ananias e Safira estavam dispostos a receber o que vinha dos irmãos, mas não estavam muito a fim de dar nada para os irmãos. A realidade é essa, irmãos. Nós recebemos, nós nos alimentamos, o Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá força. O que nos impede? O que nos impede de fazer a obra, de levar o Evangelho, de falar do amor de Deus? O que nos impede, irmãos? Será que estamos como o povo de Hebreus? Será que somos crentes como os hebreus eram? Que na hora de estar ensinando ainda precisavam aprender as coisas iniciais, porque a palavra diz que eles eram duros de ouvido, eles eram lentos em ouvir, eles ouviam aquilo que queriam, tiravam da palavra de Deus aquilo que era interessante para eles. Tinha um quadro há muitos anos na televisão que ficava um cara falando: não, isso aí bota na ata, não, isso tira da ata. Não, isso da palavra de Deus eu gostei, isso é legal. Não, mas isso aqui, não, amar o próximo, não, nem guarda meu vizinho, isso aqui tira. Não é assim, irmãos. Se permanecermos como crianças, não vamos guardar o que temos. A realidade é essa. Porque não vamos ter força, irmãos, para guardar. Se você dá uma nota de R$100 na mão de uma criança, você tira. Ela não tem força, você puxa e sai, é assim. Será que é isso? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Um crente imaturo, ele é um problema não somente para ele mesmo, mas para todo o corpo. Eu não estou falando, irmão, do novo convertido, do irmão que chegou agora. Eu estou falando do crente mesmo, imaturo, aquele que está há anos na igreja, mas não aprende nada do que a palavra de Deus ensina. Está anos na igreja, mas negligencia o servir a Deus. Está anos na igreja, mas não quer compromisso com a palavra de Deus. Lê todo dia, vem em todos os cultos, mas não quer trabalhar para o reino. Não podemos ser assim, irmãos. Distorcem a palavra, se deixam levar por fábulas. Qual é a fábula do momento? Não, agora é a onda gigante, ele vai, ele gosta disso, mas ele não quer compromisso com a verdadeira palavra de Deus. Eu não fui chamado por Cristo para ficar falando da onda, para ficar falando do derretimento da calota polar. Irmãos, tenha uma coisa em mente: o mundo vai acabar, é fato. Jesus disse. Ele nos chama para falar do amor de Deus. Ele nos chama para falar que apesar de tudo ruim que vai acontecer, existe salvação, existe uma porta estreita para nós entrarmos. É isso que nós somos chamados para fazer, irmãos. É simples, é reto, é concreto. Mas a gente quer inventar. Eu quero novidade. Eu quero a unção diferente, a unção do gato. Eu quero os 7 pulos de não sei o que. Eu quero as 40 voltas de não sei o que lá. E não é isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o amor de Deus pelo mundo. Se você ainda não compreendeu João 3,16, eu quero que você lembre-se. Lembre-se da Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas morrendo por causa de um homem.
lembre-se do genocídio, dos assassinatos, lembre-se de toda a maldade do homem. E aí você vai compreender o amor de Deus, porque foi por nós que Ele morreu, por causa de criaturas indignas que não merecíamos aquela morte, mas Ele morreu por nós. Esse é o Evangelho. Glória a Deus. É Jesus pagando o preço que nós deveríamos pagar. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Se você todos os dias vier aqui e anunciar esta mesma palavra, eu te garanto que naquele grande dia o Senhor vai falar assim: olha só, vem servo meu, vem servo fiel, porque tu não modificou a palavra, tu não alterou a palavra, você falou aquilo que eu disse, você repetiu o meu evangelho, você anunciou a minha salvação. É isso que nós temos que fazer, nada além disso. O crente imaturo, irmãos, ele é um problema para todos nós. Toda a igreja, ele é um fardo para a congregação. Porque ele dissemina contendas. Ele dissemina heresias. Ele dissemina discórdia. Ele é um fardo para a igreja. Um endemoniado entra na igreja, nós expulsamos o demônio em nome de Jesus e acabou. Agora o crente imaturo, ele toma atitudes que escandalizam a igreja, que escandalizam o corpo, que escandalizam o reino. Não precisa de muito, porque se você se identificar como pastor em alguns lugares, as pessoas te olham diferente. É a mesma coisa que você dizer que é político. Por que que é assim, irmãos? Porque passamos a ter crentes imaturos, crentes que não foram experimentados, crentes que não conhecem a palavra de Deus, que não se comprometem com a palavra de Deus, que não buscam o conhecimento, que querem inventar, que querem trazer algo novo. A palavra de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Eu costumo dizer que quando você acha que achou alguma coisa errada, é porque você que está errado. Você leu errado, você entendeu errado, você não olhou o todo. A gente usa muito a palavra texto fora de contexto, mas o contexto da palavra de Deus é toda a palavra de Deus. Então, às vezes, você tem que pegar um contexto maior. Às vezes, você tem que olhar de uma perspectiva maior e olhar toda a palavra, aí você vai entender aquele pequeno trecho que você achou que estava errado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Não podemos ser crianças na fé durante toda a nossa caminhada. Diz assim a palavra do Senhor, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ô irmão, mas você disse que a gente não pode ser criança na fé durante toda a caminhada. Mas o próprio Senhor Jesus está dizendo para nós que se a gente não for como meninos, a gente não vai herdar o reino. Como que é isso? O que o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção são para algumas características das crianças. Uma das características de uma criança é a dependência. Crianças são dependentes dos seus pais. Legalmente, até 18 anos, é uma criança, não pode fazer nada. Não pode chegar ali e comprar uma casa, vou fazer. Não pode, irmão. Normalmente, seguindo as vias normais, não pode. Não tem autoridade sobre isso. Eu não faço o que eu quero. Vou ali agora, estou com 15 anos, vou comprar uma moto, vou dar uma volta para a cidade. Não é assim que funciona. Ela depende do pai. Ela depende do pai para dar o alimento. Ela depende do pai para dar o sustento, dar o abrigo, dar o conforto, a segurança. Quando acontece alguma coisa, ela corre para o pai. Ô pai, aconteceu isso assim, assim, como é que eu faço? Estou em dificuldade, estou em aperto. Essa é a primeira característica da dependência. O Senhor agora, se a gente não se fizer como criança, se não formos dependentes de Deus, se não entendermos que precisamos conversar com Ele, nos submetermos a Ele, de forma alguma herdaremos o reino. Uma criança, ela é humilde, ela é pura. A criança não age por dor, irmão. Uma criança, ela não quebra a plantinha da Cláudia porque ela quer quebrar. Ela quebra porque ela está brincando ali. Ela não faz aquilo, agora eu vou para o culto do milho, vou quebrar a plantinha da tia Cláudia. Ela não vai fazer isso.
E nós devemos ser assim também, irmãos. O cristão erra. Bom seria se não errássemos. Mas nós não buscamos o erro, a diferença está aí. Eu não busco errar, eu posso tropeçar em alguma coisa, eu posso errar, mas a questão é que eu não ando buscando, agora eu vou errar aqui, agora eu vou errar aqui para abundar a graça mesmo, agora a graça vai transbordar, porque eu vou cometer um erro agora gigante. E adivinha, irmãos, o crescimento também é uma característica das crianças. Nos fazemos como criança e crescemos novamente. O que o Senhor Jesus está nos dizendo é o seguinte: olha só, vocês são adultos. Durante toda a vida de vocês acumularam conhecimento, acumularam experiências, acumularam contatos, tudo isso durante a vida de vocês. Mas agora Ele está nos convidando a nos tornarmos como crianças de novo. Porque tudo aquilo que a gente aprendeu estava errado, irmãos. A gente precisa começar a crescer de novo. Só que agora crescendo da forma certa. Crescendo debaixo da autoridade de Deus. Debaixo da dependência de Deus. Deixando de lado as velhas coisas, os velhos ensinamentos, os velhos costumes. Para podermos aprender de forma correta. Os pais esperam que os filhos cresçam, irmãos. A realidade é essa. A gente olha eles pequenininhos ali, a cuticute é fofinho, mas a gente espera que eles cresçam. E conforme eles crescem, eles passam a receber mais responsabilidade. Quando é criancinha, a gente fala, não, coloca a roupa ali, e coloca no cesto. Quando vai ficando mais velho, a gente fala, agora você vai lavar a roupa. Agora você vai fazer a comida. Agora você vai no mercado fazer compra. A responsabilidade vai aumentando. Mas se nós, como povo de Deus, nos fizermos eternamente crianças, nunca vamos pegar mais responsabilidade. Mas o Senhor, Ele nos chama ao crescimento. Toda a palavra de Deus vai falar para nós crescermos, como estudamos hoje, até atingirmos a estatura de um varão perfeito. Não é para estagnar. Parei. Estou aqui. Daqui eu não saio. É confortável para mim. Eu gosto de ir lá no domingo, sentar no meu banquinho. É bom ouvir a palavra de Deus. Mas, irmão, traz uma palavra. Não. Eu não. Como não, irmãos? Não podemos ficar a vida toda no leite espiritual. Como queremos ser encontrados por Ele quando Ele vier? A resposta que você tem que se dar a si mesmo é essa. Como você espera ser encontrado por Ele? Quando esses céus se abrirem, quando a trombeta tocar, como que você quer que o seu Senhor te encontre? Multiplicando os seus talentos ou enterrando ele bem fundo? Ah, Senhor, eu sei que não pode falar qualquer coisa, Senhor. Eu sei que pregar a Tua palavra é algo muito importante. Então eu não fiz nada. Eu fiquei calado a minha vida toda. Eu não anunciei o Teu Evangelho. Eu não falei do Teu amor. Eu não fiz nada. Eu enterrei o meu talento bem fundo. O que Ele vai falar para a gente, irmãos? Servo mau, servo infiel, por que tu fez isso? Tu acha que é você que fala, irmão? Tu acha que é você que prega? Quem conhece a igreja é o Espírito Santo de Deus, é Ele que dá a palavra, é Ele que enche, mas tu tem que abrir a boca. Aleluia. Tu tem que ouvir a voz do Senhor e abrir. A palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Se somos adultos, irmãos, vamos deixar de lado as coisas de menino. Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu parei com as coisas de menino. Todos nós temos uma fase de meninice, irmãos. Que vamos no culto de não sei o que, e vamos no culto de não sei o que lá, mas quando a gente chega, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando, a gente vai lendo, a gente vai olhando, a gente vai lendo, a gente vai deixando as coisas de menino. E a gente vai assumindo a postura de adulto. Deixar as coisas de menino, irmãos, é parar de se esconder atrás de barreiras autoimpostas.
São barreiras que você mesmo cria para você. Eu não sei falar direito, eu não sei ler direito, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu sou isso. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Desculpa, Êxodo, capítulo 3. É porque Êxodo fala dos Hebreus. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 3. Versículo 2 ao 5. Deixar para trás as barreiras autoimpostas, porque somos como Moisés. A realidade é essa. A verdade é essa. Quando criamos essas barreiras, nós nos tornamos como Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Como Moisés é ousado, irmãos. Como Moisés é ousado. Moisés está no meio do monte, sozinho, vê uma sarça pegando fogo, ele não corre. A ousadia de Moisés: eu vou lá olhar aquilo, eu quero ver aquele negócio, eu quero ver como é que está acontecendo, porque a sarça não se queima, e o fogo está ali, eu vou lá olhar. E vai se chegando, irmão, e vai chegando perto. Ousadia total. O Senhor fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Moisés prontamente tira a sandália, submissão. Moisés vinha do Egito. Ninguém entrava na presença de Faraó de sandálias, irmãos. Era desrespeitoso. Um dos poucos casos que se tem de um homem que entrou da presença de Faraó de sandália é registrado em livro histórico, porque era fora do normal. Quando Moisés tira a sandália dos pés, ele está dizendo para o Senhor: olha só, eu compreendo a sua soberania, eu compreendo que eu estou abaixo de ti, que eu sou seu vassalo. Ele tira as sandálias, e nós também tiramos. Nós também viemos para o culto, nós também carregamos a Bíblia, nós também viemos para a escola dominical. Nós também somos ousados, irmãos, porque queremos ver o sobrenatural de Deus, queremos estar cheios do Espírito. Glória a Jesus. Mas quando Deus fala para Moisés: Moisés, você vai lá libertar o povo. Aí Moisés se torna tímido. Moisés se torna tímido de uma hora para outra. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 13, irmão. Moisés de novo. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Amado, ele está arrumando desculpa. Ele está arrumando desculpa. Amado, Moisés, ele era general da guarda. O que Moisés não queria era fazer a vontade de Deus. Não era medo, era desculpa. Senhor, eu não vou lá não. Esse negócio de voltar lá para o Egito, rapaz, vai ser complicado. Tá tão bom aqui, estou com a minha esposinha aqui, cuidando dos meus cabritinhos, das minhas ovelhas aqui. Vai lá no capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 10, irmãos. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem?
Quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu? O Senhor? E aí, meu irmão? Para mim tu pode falar que tu não quer pregar a palavra, para mim tu pode falar que você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, mas fala com Deus. Entra no teu quarto de noite e fala com Deus, fala: Senhor, eu não quero saber do teu evangelho não, eu não quero anunciar essa palavra não, porque a resposta de Deus vai ser a seguinte: olha só, quem fez a boca do homem? Sou eu que fiz a boca do homem, sou eu que coloco a palavra, sou eu que dou o entendimento. Quem fez o surdo, quem fez o mudo, você não é mudo, você não é surdo, então fala. Pai, pensa em tudo que podia ter acontecido com a tua vida, desde o dia que você nasceu. O Senhor te conservou até hoje, só para ficar sentado no banco? Eu creio que não. Versículo 13, ele porém disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele que tu quiser enviar. Quer dizer, Senhor, olha só, o Senhor, não tem como eu argumentar que o Senhor é Deus, mas sabe uma coisa? Manda quem for, manda o Cleiton, manda a Val, manda a Janete. Eu não, manda outro. Eu vou até ficar aqui na torcida, eu vou ficar aqui, ó, agora ele vai isso, meu irmão, meu irmão, que palavra abençoada. Mas não, eu não, Senhor, eu não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Leia o versículo 14, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. É só porque ele falou não, irmãos? Esse não está cheio de desobediência. Esse não coloca em xeque a autoridade de Deus. Esse não diz para Deus assim: olha só, tu me escolheu, mas o Senhor está errado. É isso que Moisés está falando para Deus: olha, desculpa aí, mas o senhor se enganou aí, o senhor bateu na porta errada. De repente é no outro monte, o senhor tinha que ter ido, não era nesse aqui não. É isso que Moisés está falando para Deus. Deus se ira com ele e disse: não é Arão levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de falar. Basicamente o Senhor disse para ele: olha só, acabou. Moisés, o tempo da meninice passou. Moisés, acabou essa história de que não dá, não posso, não quero, hoje não, amanhã, de repente depois de amanhã não. Moisés, tu vai assumir postura comigo hoje e tu vai fazer a obra que eu determinei que tu fizeste. Ou então tu não é meu servo, ou então não adianta tirar as sandálias dos pés, ou então não adianta ficar com a mão levantada, Moisés. Esteja disponível, irmão. Esteja disponível para Deus. Porque a realidade é que precisamos ser ousados para servir a Deus. Glória a Jesus. A igreja não é um lugar onde nos reunimos para discutirmos ideias, pensamentos, filosofia, não. Se a tua ideia de igreja é essa, desculpa, ela está errada. A igreja é um quartel-general, onde formamos soldados. Homens e mulheres experimentados. Homens e mulheres que estão dispostos a ir na linha de frente. Sabem que vão passar dificuldade. Sabem que pode tomar o tiro quando descer na praia. Mas quer ir. Fica desejoso. Está sentado no banco, mas está se coçando. Olha, é hoje que Deus vai me chamar. É hoje que Deus vai me falar para anunciar a palavra dele. É hoje que o Senhor vai me enviar às nações. É hoje, é ousadia. É não se abater quando faz uma estátua e falar assim: olha só, pode até acontecer no meu Deus eu me salvar, mas eu não vou me dobrar. É jogado no fogo, irmão. É vendido pelos irmãos. Vai para a cadeia. Revela sonhos, esquecem dele. Isso é servir a Deus. É lutar com o anjo. Servo de Deus tem que ser ousado, irmãos. O Espírito de Deus habita sobre a vida de cada um de nós. Deus concedeu o Espírito dele. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Não é espírito de covardia.
mas de ousadia, de intrepidez. Mas o Espírito de Deus não me força a fazer nada. Eu tenho que me disponibilizar. Eu tenho que me colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se tu não impor as mãos e orar, a cura não acontece. Se você não abrir a boca e começar a falar, Deus não vai te encher. É Deus quem entende a necessidade do povo. É Deus quem entende aquilo que eu preciso ouvir, o que você precisa ouvir. Então Ele nos dá a sua palavra. Mas se formos crianças e não amadurecermos, não vamos guardar o que temos. Para finalizar, irmãos, eu não sei quando o Senhor vai vir. Não sei. Mas no versículo 10 ele diz, lá em Apocalipse, que ele vem sem demora. E ele diz para mim guardar. Ele diz para eu guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a minha coroa. A coroa é minha. Existe uma coroa. Ela é sua. Foi feita por Deus para você. Tem a medida certa na sua cabeça. Mas você tem que guardar até que Ele venha. Criança não guarda. Criança deixa tudo embora. Não deixe que ela seja tirada de você, irmãos. Porque para você ter direito a essa coroa, um alto preço foi pago. Um preço muito alto. Houve provas, houve tribulações, sim. Mas Ele é contigo, irmãos. Abra sua boca. Fale. 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 Eu lembro que... Eu já estou encerrando. Eu lembro que... Eu sempre fui e sou tímido até hoje. Eu tenho uma timidez enorme. Eu tenho uma timidez enorme. E eu lembro a primeira vez que o pastor chegou para mim e falou assim: olha, irmão, você vai trazer uma palavra na igreja. E eu falei: o que eu vou falar? Mas aí eu lembrei que a palavra do Senhor diz que quando nos fosse dado falar, Ele encheria a nossa boca. Amado, se eu viesse para aqui para falar daquilo que eu sei, que eu conheço, não seria proveitoso para vocês e não seria proveitoso para mim. Nós falamos aquilo que Deus nos concede, porque é a mesma palavra que edifica vocês, edifica a mim. A mesma palavra que edifica o Cleito, edifica a igreja. Falamos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Dia após dia o Senhor Ele fala, Ele nos repreende, Ele nos exorta, Ele nos dá direção. Choramos na presença de Deus. Pedimos a Deus força para aprendermos, para guardarmos o conhecimento, força para crescermos, irmãos. Devemos almejar o crescimento, porque tem tantas coisas que Deus quer mostrar para a gente. Tem tanta coisa que Deus quer revelar para o seu povo. Mas se continuarmos tomando atitude como crianças, nós mesmos atrasamos a nossa caminhada. A nossa caminhada. Guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Cresça. Cresça, porque seria muito triste se passassem 10 anos e eu viesse visitar a igreja e encontrasse os irmãos ainda engatinhando na fé. Eu acho que nenhum pastor quer ver isso. O pastor quer ver, sim, os irmãos crescendo, igual nós vemos o crescimento de vocês. Eu vejo o crescimento de vocês na oração. Eu vejo como vocês entram na presença de Deus de uma tal forma. E não era assim no início, irmãos. A realidade é essa. Entrávamos na presença de Deus de forma tímida.
Agora nós vemos, irmãos, os irmãos entrando na presença de Deus com ousadia, com intimidade com Deus. Nós vemos os irmãos buscando crescimento, continue com isso, porque é o caminho certo. Se disponibilizando, porque eu quero encontrar com os irmãos em outros países, outros estados, irmãos. Nós temos uma obra, nós temos um chamado de Deus, nós temos que ir a lugares. Eu não vou ficar aqui 10, 15 anos, não, porque o Senhor tem me chamado para ir em outros lugares, em outros estados, e nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então nós falamos, nós anunciamos, nós ensinamos enquanto estamos com os irmãos, para que nós possamos encontrá-los novamente em outros estados, em outros países. É muito bonito, irmãos, vermos os nossos irmãos como missionários, ajudarmos os nossos irmãos com contribuição financeira. É lícito, é lindo, mas a maior ajuda e contribuição que você dá é você fazendo parte desse trabalho. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus tem que te incomodar, tem que falar, como falava com Paulo: olha, passa daí, vai para Macedônia, olha, volta para Roma, ou agora vai em Jerusalém. É assim que temos que ser guiados, irmãos. Somos embaixadores. Embaixador é aquela pessoa que representa o governo, o reino. Ele não faz o que quer no país. Ele faz aquilo que o seu presidente, o seu rei, determina que ele faça. Ele mostra esse reino. Não vamos mostrar esse reino só aqui, irmãos. Nós temos que mostrar esse reino em outros lugares. Nós precisamos ver novos irmãos chegando e vocês indo. E iniciando um novo ciclo, e vocês formando outras congregações. A visão da igreja é essa, irmãos. A visão da igreja é essa, ide. A igreja é constante, ela é uma força em movimento. Ide e por todo mundo e anunciar o evangelho e fazer discípulos. E esses discípulos vão também, fazem discípulos e anunciam o evangelho e continue. Então aproveite o tempo da cura e se cure. Aproveite o tempo do aprendizado e aprenda. Mas não negligencie o tempo do trabalho, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Palavra de Deus, né? Deus falou. E como falou, meus irmãos, e como falou. E eu fico muito feliz, tá? De ter certeza absoluta que o Senhor Deus falou conosco hoje, tá? Poderosamente. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou encerrar a reunião, mas eu vou pedir para a igreja permanecer, que nós temos uma missão rápida, tá? Logo a seguir. Amém? Quero agradecer aos irmãos que nos assistiram agora pela internet. Louvo a Deus pela vida de vocês. E vocês sempre serão muito bem-vindos a estar conosco em todas as nossas reuniões. Agradeço a Deus pelo privilégio de tê-los, tá, conosco. Que Deus abençoe suas vidas rica e poderosamente. Amém? Então tá, vamos orar, vamos encerrar a reunião. Glorioso Deus, bendito Pai. Meu Deus, como o Senhor nos falou nesta manhã, como o Senhor falou com nossos corações, ó Deus. Pai, que ensinamentos poderosos, que palavra poderosa o Senhor nos trouxe agora através do Teu servo. E Deus, eu Te louvo, agradeço por esta preocupação do Teu Espírito, porque isso revela para nós que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor quer o melhor para nós, que o Senhor quer nos levar, meu Deus, a um ponto de proximidade contigo, vivendo uma vida cheia, plena do Teu Espírito. Deus, esta preocupação nos encanta, porque não conhecemos ninguém que se preocupe tanto quanto o Senhor conosco. Deus, obrigado por isso, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos, em um só Espírito, em unidade. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. E é por isso que o Senhor nos corrige, e é por isso que o Senhor nos exorta, é por isso que o Senhor nos alerta, e eu agradeço a Ti por isso. Deus, obrigado, porque o Senhor conduz a nossa vida, é o Senhor que conduz a sua igreja, é o Senhor que é o cabeça dela. Agora, meu Deus querido,
Olha a tua igreja aqui presente, Senhor, e aqueles que estão nos ouvindo também, que fazem parte da mesma igreja. Deus querido, dê uma semana de bênçãos para cada um destes irmãos e irmãs. Pai, eu rogo a Ti, o dono das bênçãos, o Senhor é o dono delas. Portanto, meu Deus, eu sei que Tu és bom e que a Sua intenção é sempre de nos abençoar. Então, meu Deus, que seja uma semana abençoada para todos, uma semana de aprendizado na Tua palavra, uma semana de proximidade contigo. Deus querido, derrama esta bênção sobre cada um de nós. Ajuda, Senhor, aqueles que estão precisando do Teu socorro, que estão precisando do Teu consolo, que estão esperando a Tua resposta. Deus querido e amado, ouve as nossas orações e escuta o nosso clamor, porque Tu és a nossa porção, Senhor. Tu és a nossa porção. Então ajuda-nos, ó Pai, porque é em Ti que depositamos toda a nossa confiança. Deus querido e amado, abençoa o Teu povo que está aqui. Pai, guarda a vida de cada um, leve em paz para os seus lares. E Deus querido, debaixo da Tua segurança, livrando, meu Deus, de qualquer interferência do diabo, ajuda, Senhor, o Teu povo. Caminhamos contigo, Deus, mas precisamos da Tua ajuda. Ampara-nos, segura-nos, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.